Fala galera, e aí, tudo beleza? Tudo certo com você? No vídeo de hoje eu quero dar continuidade ao que a gente vinha falando aí nos dois vídeos anteriores, que foi sobre como o processo pelo qual eu tive que passar para eu conseguir ser aprovado no vestibular aí da medicina Unicamp. Bom, meu nome é Lucas Xuxa, se você não me conhece ainda, eu estou cursando medicina na Unicamp e continuando, né, só para fazendo aí um apanhado geral do que foi que a gente viu nos outros vídeos. No vídeo 1 e 2 eu falava muito assim, de como que no início do ano, né, como que eu me debatia assim, para conseguir encontrar a melhor forma de estudar. Como já fazia um bom tempo ali que eu não estava estudando todo o material do ensino médio, né, que eu já fazia outra faculdade, fazia engenharia, e aí eu não estava mais acostumado com aquele conteúdo do ensino médio. História e geografia, por exemplo, é uma coisa que estava totalmente desatualizada na minha vida, eu não lembrava mais nada. E então eu tive que aprender a me acostumar de novo com aquele tipo de conteúdo. E esse foi muito difícil no início, porque eu não sabia mais como estudar. Eu tinha perdido os parâmetros e como que eu fazia para estudar todas aquelas matérias do ensino médio, né? Redação, por exemplo, eu estava indo super mal no início. Eu zerava, tirava 2, tirava 3, todas essas notas aí, né? Maravilhosas. Foi realmente assim, foi bom ter acontecido tudo isso no início do ano, porque eu realmente comecei a ver quais eram os pontos que eu precisava melhorar. Então eu costumo ver assim, né? Eu vejo o primeiro semestre para mim no cursinho, quando eu comecei a fazer em março, o primeiro semestre para mim foi um grande aprendizado, a maneira de aprender a maneira como eu ia estudar. Então no início estava sendo muito tentativa e erro. Eu tentava uma coisa, não funcionava, tentava outra, não funcionava. E assim eu fui ajustando a minha rotina até chegar numa rotina, numa maneira, num método de estudos que realmente funcionava para mim, funcionava muito bem para mim. Então, como você deve estar lembrado, eu falei que eu fazia natação, fazia corrida. Eu tive que eu tive que no final das contas abrir mão da natação, porque estava me tomando muito tempo, estava me tomando muita energia também. Eu chegava em casa exausto, não conseguia estudar mais nada. Então eu abri mão da natação, passei a fazer só corrida, diminuí meu tempo da corrida, porque o tempo também estava sendo muito, estava me demandando muito, não só tempo, mas também energia. Estava gastando muita energia lá, chegava em casa mais cansado do que pronto para estudar de novo. Então todos esses ajustes e regulações foi coisas que eu fui aprendendo no meio do caminho, que foram realmente chegando no método que eu precisava chegar. Também, como eu estava falando nos outros vídeos, eu deixei de fazer resumos, que era uma coisa assim que eu percebi que não estava me ajudando em nada. Então foi algo também que eu comecei a implementar na minha rotina, tá? Mas enfim, só dando aí uma revisão do que a gente estava falando. E agora, nesse vídeo de agora, o vídeo 3, na verdade aí tem uma surpresa para você, porque vai ter um vídeo 4 também, e eu vou dizer qual que vai ser a surpresa no vídeo 4, que eu vou falar aí no final desse vídeo. Então você fica aí comigo até o final desse vídeo, que eu vou falar qual que vai ser a surpresa que a gente vai ter aí no vídeo 4. Porque no vídeo 3, o que eu quero falar é exatamente como que foi meu segundo semestre, porque o primeiro semestre foi toda essa tentativa e erro, foi uma experimentação até eu chegar no que funcionava para mim, e como que foi o segundo semestre, né? Então eu quero começar falando para você aí como que foi o período das minhas férias, como que eu fiz para me preparar para o vestibular quando chegou em julho ali, o período de férias, né? Então, pelo que eu me lembro bem, eu acredito que a gente tenha tido de 3 a 4 semanas de férias. Eu não lembro se foi 3 ou foi um mês, mas acho que foi mais de uma semana, pelo que eu lembro. E eu lembro que na metade, eu não lembro exatamente quantos dias em julho eu fiquei fazendo isso, mas em metade do meu período de férias eu fiquei sem fazer absolutamente nada. É isso aí, não fiz nada. Eu acho que foi 10 dias, 12, ou talvez 2 semanas, mas foi esse período aí da metade das minhas férias que eu não fiz absolutamente nada. E é exatamente isso que eu recomendo pra você, sabe? Porque às vezes a gente fica tão pilhado, tão preocupado, meu Deus, eu deveria estar estudando, eu tinha que estar estudando, eu tinha que estar fazendo outra coisa. E a gente esquece que o descanso muitas vezes é tão importante quanto o período de aprendizado. Você saber ter esses momentos de lazer de qualidade, né? Porque convenhamos que de nada adianta você estar ali, digamos assim, relaxando, mas pensando no que você deveria estar fazendo, só que você não está fazendo, ou seja, tua cabeça está no futuro, né? Teu corpo está ali no presente, está numa, digamos, uma situação social ali, numa festa,
ou esteja com teus amigos e tal, só que tua cabeça tá lá no futuro, você está preocupado com o futuro, com o que você deveria estar fazendo. Logo, se você estiver vivenciando isso, você não vai ter um processo de lazer de qualidade, porque tua mente está dissociada do corpo. Então o que eu digo é, se você tiver no teu momento de lazer, realmente aproveite teu momento de lazer, sabe? Coloque todo o teu espírito, toda a tua alma ali no teu momento de lazer e fique presente no momento, sabe? Fique curtindo, se estiver numa festa, curta a festa, se estiver conversando com um amigo, curta a conversa, sabe? Se estiver num momento que você está descontraído, que não está fazendo nada algo relacionado com o estudo, que é justamente esse período de férias, ele foi feito para isso, justamente para isso, para que você possa ter esse momento aí só de lazer, sem ficar se preocupando o que você vai começar a estudar no início quando começar o segundo semestre, sabe? Então aproveita muito bem. Eu lembro que eu acho que eu viajei com a minha família por uns 5 dias, uma semana, né? Na verdade eu fui pro Paraná, porque eu moro em Campinas, mas toda a minha família é do Paraná. Então eu voltei lá para casa, fiquei um tempo lá. Eu lembro que saí à noite, uma vez ou duas no máximo, também para não exagerar, mas foi realmente um momento que eu larguei em mão de todos os estudos. Não levei apostila, não levei nada, absolutamente nada, sabe? E saí com a consciência tranquila, porque eu sabia que eu tendo esse período de férias com qualidade, eu conseguiria voltar para os meus estudos no segundo semestre com muito mais motivação, sabe? Então esse foi o planejamento que eu fiz. Eu sei que isso daí não é fácil, às vezes, porque você pensa, meu Deus, tenho com tanta coisa atrasada que eu tenho que repor, só que pode ter certeza, esse período que você vai ter aí de lazer vai fazer muita diferença lá na frente, quando chegar setembro, outubro, que aí realmente são os meses que você tem que pegar mais pesado, né? Então, o que eu queria falar da metade das minhas férias foi isso. A outra metade eu realmente me propus a estudar. Eu realmente peguei ali, acho que era uma semana ou duas, eu realmente não lembro qual foi o meu período de férias, mas foi a metade das férias. Eu lembro que metade era descanso e metade é estudar. E nessa outra metade eu peguei para estudar aquilo que eu sentia que tinha ficado meio que, sabe, mal resolvido, a matéria que eu não tinha entendido direito. Então eu lembro que eu peguei para estudar muito a fundo foi na parte de matemática, probabilidade e análise combinatória, que era uma parte que eu não tinha entendido muito bem, eu lembro que eu errava quase todos os exercícios de análise combinatória e de probabilidade, então foi uma coisa que eu abri mão, porque, quer dizer, abri mão naquela época de tentar entender a fundo aquilo, porque eu sei que é demandar muito, muito tempo, só que quando chegou às séries eu realmente peguei aquilo para resolver, sabe? Então fui a fundo. Outro tratado que eu fiz comigo mesmo, assim, vamos dizer, que foi que eu peguei para fazer várias redações, né? Como eu falei para você no vídeo anterior, eu tava tendo muito problema com redação, sabe? E para mim foi uma batalha, porque foi muito difícil eu chegar no 7 e no 8 ali na redação. Eu começava no 0, no 2 no início do ano, então chegar no 7 e no 8 realmente foi um grande desafio. E daí eu peguei nas férias e realmente eu me propus, se eu lembro bem, foi pelo menos 5 redações que eu me propus a fazer, sabe? Se foi uma semana, um para cada dia da semana, ou era um dia sim, um dia não lembro exatamente, mas pelo menos 5 redações eu lembro que eu fiz, assim. E fiz várias, fiz dissertação, fiz carta, né, porque eu estava me preparando para a Unicamp também, narratória, fiz vários tipos de redação, realmente peguei ali para fazer e foi outra coisa ali que eu consegui compensar. De resto, o que eu lembro é que talvez eu tenha pego alguma coisa de história e geografia. Não lembro direito dessa parte aí, mas eu acho que eu peguei alguma matéria que tinha ficado sem fazer lá atrás, sabe? Porque eu lembro que eu falei que eu fazia muito resumo nos 3, 4 primeiros meses e assim não conseguia colocar a matéria em dia. Então, nas férias eu peguei justamente para tapar esses buracos que ficaram lá atrás, sabe? Então é outra dica que eu deixo para você. Se você tiver com matéria atrasada, aproveita as séries, que realmente, metade das séries, né? Porque metade, como a gente falou, é muito importante se descansar, né? Um período ali é muito bom você não fazer nada. E a outra parte das tuas férias que você decidir, pega a matéria que você deixou para trás e coloca em dia, que é uma outra dica aí muito importante. Outra coisa que você pode fazer nas férias também é corrigir simulados antigos. Às vezes você ficou com um simulado, né? Que lá atrás que você não acabou, só fez e não corrigiu, só viu o teu ranking lá, mas acabou não vendo as questões que você errou. Pega nas séries e corrige tudo, sabe? Agora realmente algo que eu friso muito, muito, muito aqui. É a parte de você fazer todos os simulados, sabe? Não fica achando assim, esse final de semana eu tô meio cansado, quero fazer outra coisa, quero sair de casa, quero sair para alguma festa, não vou fazer o simulado, sabe? Larga a mão disso, sabe? É muito importante que você faça todos os simulados. Eu fiz todos, pelo que eu lembro eu fiz todos. Talvez eu tenha que
ter tido que sair em algum antes do tempo ali, porque ia ter outro compromisso, mas eu lembro que eu fiz todos sim, sabe? E por que eu falo isso? Porque o simulado, como o próprio nome já diz, você está simulando algo, né? Vamos pensar, por exemplo, num piloto de avião, num piloto aí da NASA. Pensa quantas horas que essa pessoa passa num simulador antes de ela chegar na experiência real, né? Digamos assim, na experiência concreta propriamente dita. Muitas horas, ela passa muitas horas, porque digamos que chegando lá na experiência real ela não pode falhar, sabe? Ela tem que ter tentado todas as variáveis possíveis, ter aprendido com todos os erros dela, e ela não pode errar, porque às vezes ela corre risco de vida ou morte. Então eu gosto de usar um pouco essa analogia pro vestibular, né? Tá certo que você não vai morrer se você não passar na prova do vestibular, só que você só tem duas opções, ou você passa ou você não passa. Então seria meio que ou você vive ou você não vive. Claro que você pode tentar o ano que vem, né, tudo mais, mas eu tô só exagerando aqui para meio que frisar a importância disso, do simulado. Então você passar por esses processos de simulado é uma grande experiência, uma grande oportunidade que você tem de estar praticando esse autoconhecimento, sabe? Tá testando ali pra você o que funciona do que não funciona, o que dá certo do que não dá certo, o que vai melhor do que vai pior, sabe? Então é você com você mesmo. Então o que eu quero frisar aqui pra você em relação ao simulado é: leve o simulado completamente a sério, sabe? Faça como se fosse uma prova do vestibular mesmo. Chegue mais adiantado para ficar mais tranquilo, sente no teu lugar lá, faça todas as questões possíveis, sabe? Se dedique ao máximo a cada questão, como se fosse já o dia da tua prova do vestibular. Eu lembro que nos simulados eu ficava até quase o final ali, porque eu realmente tentava fazer todas as questões como se fosse a prova do vestibular. Então eu colocava todo o meu empenho, todo o meu esforço e dedicação, porque eu sabia que aquilo lá ia me ajudar a chegar cada vez mais próximo da minha aprovação. Tá? Então essa é uma parte, você faça todos os simulados, não abra mão disso. Assim como eu falei nos outros vídeos, de você assistir todas as aulas, porque cada aula nova, sei lá, de repente tem um detalhe, uma coisinha que o professor fala que dá dá um puta avanço assim no que você está aprendendo, sabe? Uma sacada às vezes que que te coloca lá na frente, sabe? Então você nunca sabe o que vai ter na aula, quanto pode te ajudar. E por isso que nesse ponto também é importante falar que é importante ter muita humildade, porque às vezes a gente chega, principalmente aí se você já vem de uma outra faculdade, já fez algum outro curso, a gente já sabe, eu já sei essa parte muito bem, eu já estudei isso em outra faculdade, em outro curso, já fiz isso daqui, assado. E aí a gente acaba às vezes ficando um pouco arrogante em relação a isso, sabe? E isso é muito ruim pro vestibular, na verdade. Porque se for pensar, os cursinhos, eles não estão aí à toa, sabe? Eles passaram uma vida, décadas e décadas, aprimorando um método, digamos, eles não focam tanto em método, mas a estrutura que eles criaram do que você tem que estudar, pelas matérias que você tem que passar, tá muito bem estudada, muito bem aprendida, sabe? Eles aprenderam muito com os anos, então eles sabem o que tem maior probabilidade de cair, do que não tem, o que você deve focar mais, onde você não deve. Então confia que essa parte eles sabem fazer muito bem, sabe? Então não tem por que você ficar achando que porque você já domina uma matéria que você não precisa ver aquilo. Eu mesmo falei que matemática e física era uma coisa que eu estudei muito na faculdade, para mim tava realmente... Peguei muita facilidade, principalmente em lidar com questões de ensino médio. Mesmo assim, eu ia em todas as aulas do primeiro semestre, assim, sabe? 100% delas, não faltava nenhuma delas. O que eu lembro, talvez, acho que inglês, porque inglês realmente era uma aula que acabava não me agregando muito, né? Por já ter morado fora e tal, ter tido outras experiências, acabava não agregando muito. Mas com exceção disso, todas as outras eu ganhei, mesmo matemática e física, e eu percebo o quanto isso me ajudou, às vezes, pegar pontos cegos que eu tinha no meu conhecimento, coisas que eu não lembrava mais, às vezes um detalhezinho ou outro que o professor passava ali, e aí eu conseguia já, meio que aprendi aquilo de novo, né? Então, isso em relação às aulas, e voltando que a gente estava falando sobre simulado, também tenha muita humildade em relação aos simulados. Faça todos eles, não despreze. Faça da FUVEST, se você estiver prestando aí no estado de São Paulo, FUVEST, da Unicamp, da Unesp. Faça simulado quando tiver do Enem também, faça todos eles, não abra mão disso, sabe? Então era isso que eu queria falar em relação à primeira parte do simulado. E a segunda parte do simulado, que muitas vezes as pessoas esquecem disso, alguns estudantes esquecem o quão importante é você corrigir todos os simulados. É essencial assim que você corrija
todos os simulados, sabe? Porque é o que eu sempre gosto de frisar, falar nos meus processos de coaching, em sessões que eu faço com alunos, estudantes do Brasil inteiro que estão prestando provas do vestibular, que você tem que criar esse hábito, sabe? Desenvolve esse hábito de você aprender com os teus erros, sabe? Então, corrigir o simulado é tão importante quanto você fazer ele, é tão importante quanto se fazer, porque se você só faz e vê lá, putz, sei lá, de 90 acertei 60, acertei 70, não fiquei na classificação que eu queria, aí você fica deprimido, frustrado, porque você esperava tirar 75, 80, né, que já te coloca lá para a segunda fase, e você não tira, e às vezes a pessoa fica frustrada e fala, putz, não fui tão bem quanto eu deveria, não sei o que, não sei assado, só que você não corrige o simulado, você não sabe exatamente quais que foram os pontos que você precisa melhorar no simulado, o que você falhou e que você poderia ter melhorado ali. Então é isso muito que eu gosto de frisar em relação ao simulado, porque quando eu estava fazendo, eu lembro que no início eu também ia mal nos simulados, eu não conseguia ficar nem entre os 50 primeiros. Eu lembro que no primeiro e no segundo simulado que eu fiz, lá no Objetivo, o cursinho que eu fazia, eu não ficava nem entre os 50 primeiros. E aquilo começou a me incomodar, porque, poxa, né, eu tô estudando pra caramba, tô fazendo todos os exercícios, tô indo em todas as aulas, o que tá errado, né? O que não tá dando certo? E a conclusão foi que eu cheguei que, principalmente as matérias que eu estava indo mal, que de 9, de 10 questões eu acertava só 2 ou 3, era História e Geografia, né? Então, eu já tinha uma deficiência maior de História e Geografia por não ter estudado todos esses anos, e eu também estava estudando da matéria errada, da maneira errada, que era justamente o que eu tinha falado, que eu fazia resumo para História, para Geografia e para Biologia, e não estava funcionando, porque eu percebi que o conteúdo, principalmente de História e Geografia, o conteúdo estava ficando só no papel, não ficava na minha cabeça, que é justamente o que é importante, que o conteúdo fique na tua cabeça, porque o papel você não vai levar para o dia da prova, você não vai levar no dia do vestibular. Então o conteúdo tem que estar na tua cabeça, não tem que estar no papel. E foi essa a sacada que eu tive, sabe? O insight que eu tive. Falei, meu Deus, eu tô perdendo tempo, tá tudo bonitinho no papel. Tinha até minhas pilhinhas ali de resumo, tudo dividido, bonitinho, sabe? Até eu lembro que eu acho que eu usava caneta com cor, não lembro direito, mas estava tudo organizado. Mas na minha cabeça não tava. E eu tava indo muito mal no simulado, nessa parte de História e Geografia. E aí me acendeu uma luz, sabe? Se eu não tivesse parado para revisar o meu simulado e ter focado só no resultado final, que estava ruim, não estava entre os 50, eu estaria só frustrado e não teria aprendido com meus erros. Eu não sabia, não eu teria aprendido o que eu estava fazendo errado. E imagina que você passa o ano todo assim, sem enxergar o que você está errando, sabe? Então eu vejo com o processo de vestibular, uma das coisas chaves que eu vejo para você passar, principalmente num curso concorrido como de medicina, numa faculdade pública super concorrida, é você estar todo o tempo aprendendo com os teus erros, sabe? Grava isso na tua cabeça. Aprender com os teus erros é chave, melhoria contínua. Isso tem que ser tipo que nem aquelas, quando você tem no budismo, né, aqueles mantras, não sei o que, quando você repete aquilo dia após dia, você fala, eu vou aprender com meus erros, eu estou aprendendo com os meus erros. Todos os dias eu aprendo com meus erros, sabe? Então é por isso que você tem que manter a mente aberta, seja humilde, seja muito humilde. Tenha a mente aberta para todos ali que estão no cursinho, principalmente, né, que são as pessoas que estão ali interessadas que você passa, sabe? Que estão ali para te ajudar nisso. Então às vezes é uma conversa de um professor que se ouve, às vezes é uma conversa com um amigo no recreio que você troca uma ideia, às vezes é algo que você lê no jornal que te dá uma sacada que fala, puxa vida, eu poderia ter estudado de maneira diferente. Às vezes é um vídeo no YouTube que nem você aí tá fazendo, tá assistindo aqui comigo esse vídeo no YouTube, às vezes é uma coisa que faz, que nossa, te dá um super insight, te dá uma sacada que te faz você enxergar as maneiras diferentes. Às vezes é um erro que você não estava enxergando e você acaba enxergando ali, tá? Então eu deixo aí essa dica para você em relação ao simulado. Faça todos da maneira mais disciplinada, correta possível. Coloque todo o seu empenho, toda a sua alma ali para fazer. E na hora da correção, seja rígido igual. Eu lembro que eu chegava sábado, ou às vezes esperava sábado e domingo, que a prova é dividida em 2 dias, né? E corrigia tudo naquele mesmo dia, no sábado ou no domingo. Já via gabarito, antes mesmo de eu ver minha classificação, porque a classificação sai às vezes 2 semanas depois, né? Então o mais importante era corrigir. Eu pegava cada questão daquela, se fosse matemática, física, química exatas, né? Que você tem que fazer o exercício, eu refazia o exercício, às vezes refazia a biologia. E História e Geografia eu tentava entender exatamente o porquê que eu não errei, sabe? Então é isso daí que diferencia as pessoas que passam das que não passam. As pessoas que passam, elas estão o tempo todo melhorando, pensando como que eu posso melhorar, como que eu posso chegar num outro patamar, como eu posso subir essa escada, sabe? Chegar cada vez mais próximo da minha
aprovação. Por isso que um traço que eu vejo assim que é muito importante você cultivar e ter é determinação, obstinação, né? Pode ser até a obstinação daquilo que você quer alcançar, que é passar no vestibular. Mas enfim, né? Voltando agora um pouco mais sobre minha rotina, eu gostaria de falar para você também quando foi, esse foi o segundo semestre. Então eu fiz todos os simulados, assisti todas as aulas, teve a parte de redação, que também é uma dica que eu queria deixar aí para você, que no segundo semestre eu lembro que redação eu não tava indo muito bem ainda. Eu tava, tipo, não tirava mais 0, mas eu tirava 5, tirava 6. E pra Unicamp, pra uma USP, você precisa de 7, 8. Né? Pra USP nem tanto, porque a nota de corte da redação é um pouco mais baixa, mas a redação na Unicamp você precisa de uns 7,5, de uns 7 pelo menos, eu diria. E a 8 ali, é uma média ideal ali pra você ter pra passar em medicina. Então eu percebi que eu precisava resolver aquele problema. E para resolver esse problema, eu passei a frequentar a monitoria de redação. Então eu passei, era a única monitoria que eu consultava, porque as outras eu acabava dando um jeito de resolver ali as dúvidas que eu tinha sozinho. Às vezes pesquisava um pouco na internet, falava com o professor no fim da aula e acabava resolvendo. Agora, a redação realmente não tinha jeito, porque se você for ver a redação, é uma correção subjetiva. Apesar de você ter uma escala, de você ter uma maneira, uma estrutura para corrigir ela, é uma pessoa que vai avaliar se uma nota vai ser 1 ou 1,5, por exemplo, 2 ou 2,5, 2 ou 4, né? Por aí vai. Então, tem a parte subjetiva da redação que não tem como você adivinhar sozinho do que você acha que é certo, do que você acha que é errado. Então eu passei a frequentar as monitorias de redação que me ajudaram muito. Pelo que eu lembro, eu fui mais ou menos em 5, 6 monitorias e aquilo me deu um salto assim, meu Deus, gigantesco. Se eu tivesse tentado aprender sozinho, resolver sozinho aquilo, talvez não teria nem conseguido. E aí sim, eu consegui pular de um patamar de 5 e 6 para 7 e 8. Eu lembro que eu cheguei a tirar até 9 numa redação, 10 nunca, né? Porque realmente é muito difícil você conseguir isso. Mas realmente me colocou, resolveu esse problema na minha vida, sabe? Então, isso eu digo para se você tem com qualquer matéria que você vê assim que é teu calcanhar daqueles. Resolve esse problema, principalmente se for uma peso 2 aí para o vestibular de medicina. Se for física, se for química, biologia, se for, né, falando mais da Unicamp, se for um peso 2, vá atrás desse prejuízo, sabe? É isso que eu sempre falo nos meus processos aí de coaching com as pessoas aí, né? Que quando eu tô elaborando, ajudando ela a estruturar o método de estudos dela. É que você pense como que eu vou ultrapassar esse obstáculo? Porque muitas vezes o que a gente se pega fazendo é a gente fugindo dos problemas. A gente tem um problema, um negócio que não tá bacana na nossa vida, sabe? Tipo, eu preciso cuidar mais da minha saúde, eu preciso parar de fumar, eu preciso deixar de fazer isso, deixar de fazer assado, começar a fazer tal. E a gente vai postergando, a gente vai protelando, porque se for ver, todo desafio envolve tem alguma dor envolvida ali. Você tem que passar por às vezes algum processo de dor e sofrimento. Claro que no bom sentido, porque depois vai te levar você a chegar no teu objetivo, a conseguir alcançar o que você tanto quer alcançar. Então você tem que aceitar pagar o preço por isso, tem que aceitar pagar o preço. E para o vestibular não é diferente. Se você quer passar em medicina numa faculdade concorrida, você vai ter que pagar o preço para isso. E um dos preços que você tem que pagar por isso é você conseguir ultrapassar, você conseguir ser maior que teus obstáculos, você conseguir vencer eles. Você tem que vencer teus obstáculos. Tudo que você tem dificuldade, tudo que você acha que está mal resolvido na tua cabeça, que você às vezes não entendeu alguma matéria direito, é a oportunidade que você tem de resolver esse problema, sabe? Então encare cada desafio, cada problema que você tem quando você estiver no teu processo de estudo como algo que é necessário para que você consiga chegar num nível ainda maior, que você consiga ainda chegar cada vez mais próximo da tua aprovação. Realmente não tem jeito mesmo, sabe? Então foi esse mote que eu levei, assim, meio que lema de vida durante todo o meu ano. E só que eu lembro que em outubro você começa a desanimar, né? Setembro, outubro, porque você vai chegando ali o próximo das inscrições do vestibular, você está começando a fazer inscrição para tudo quanto é lado, e aí você começa a ficar às vezes um pouco desanimado, porque você não aprendeu tudo que você tem que aprender, você vê o quanto falta para você aprender, e começa a dar aquela um pouco de ansiedade, preocupação, fala, meu Deus, se eu não conseguir, e se não der, sabe? Então, a tua cabeça, teu emocional começa a jogar um pouco contra você. E a dica que eu deixo para você em relação a isso é que você continue persistindo, que você continue
seguindo tudo que você veio fazendo durante o ano, não tente mudar a tua trajetória, não tente inventar métodos mirabolantes de última hora, sabe? Falar, agora eu vou estudar diferente, agora eu vou mudar totalmente a maneira, porque eu acho que isso não está funcionando, eu acho que para aula não me ajuda em nada, vou parar de ir para aula totalmente, sabe? Não vou fazer mais simulado. Cara, desiste, sabe? Você desista de fazer isso, sabe? Siga, continue fazendo o que você já vem fazendo, o que você já vem lapidando, porque é isso que vai te levar para aprovação, sabe? Então confia um pouco mais no cursinho que você estiver fazendo, no que você já vinha fazendo antes, sabe? Confia mesmo mais em você. E foi isso justamente que eu fiz, sabe? Eu continuei seguindo o método do cursinho, eu continuei seguindo o que eles falavam, a maneira como eles foram passando cada conteúdo, né? E em outubro começou a revisão, né? Acho que no início de outubro, final de setembro, começou a revisão. Eu só comecei a fazer a revisão naquela época, eu não comecei a fazer antes disso. Eu comecei a fazer quando o cursinho começou a fazer a revisão e eu lembro que eu não me apavorei de começar a fazer provas passadas e tal, antes de chegar próximo, ali, acho que 2 semanas antes do vestibular, que eu peguei algumas provas de primeira fase para fazer para as primeiras provas do vestibular. Acho que o vestibular da Unicamp foi em outubro, final de outubro, né? Então eu realmente seguia a revisão ali do cursinho. Às vezes quando eu chegava em casa eu dava mais uma olhada, se tinha algum conteúdo que eu não lembrava direito ali, dava uma revisada e realmente ia pro livro mais a fundo e tal, mas eu sempre fui seguindo aquele cronograma e pra mim deu super certo. Eu acredito que se você seguir também vai dar muito certo, porque se for ver, o cursinho realmente dominou todo esse conteúdo que você precisa aprender para entrar dentro do vestibular. Agora a questão é como que você vai dar conta disso, né? Como que você isso é uma coisa muito individual, muito personalizada. Por isso que eu sempre falo, você tem que muito se autoconhecer, saber o que dá certo para você, o que não dá. Porque a ideia é como que você vai pegar esse conteúdo e vai estudar da melhor forma possível, vai conseguir memorizar na tua cabeça, colocar para dentro, conseguir resolver todos os problemas, entender e por aí vai, sabe? Porque é isso que vai fazer a diferença lá no final, beleza? Então eu queria deixar essa mensagem aí do terceiro vídeo. Eu acabei me estendendo mais ainda, já deu quase meia hora de vídeo. E no quarto, eu tava falando, né, que tinha uma surpresa aí pra você que tá me assistindo, que no quarto vídeo, que eu quero finalizar finalmente esse conteúdo, eu quero falar um pouco como que foi de ter feito a primeira fase e ter depois como que eu segui, né, para estudar para a segunda fase, que é um outro desafio à parte, né? Muda um pouco a maneira como você estuda, a maneira como você vai encarar dali para frente. Já é um grande sacrifício, né, você conseguir passar na primeira fase, se for numa curso concorrido, e daí como que você faz para estudar para a segunda fase, né? Como que eu fiz para que para mim deu certo. Então é isso que eu quero passar no quarto vídeo para você, como que desse processo da primeira até a segunda fase, como que eu fiz ali para conseguir passar. Então esse é um ponto. O outro que eu estava guardando aí até o final desse vídeo, para falar para você que eu estava aí com uma surpresa, é que nesse quarto vídeo eu quero a sua ajuda. Eu quero que você esteja aqui comigo e eu quero responder as suas dúvidas. Tudo que você tem de dúvida, tudo que você... Pode ser, eu prefiro assim que seja algo focado no vestibular da Unicamp aqui, porque é isso que a gente está falando, mas pode perguntar de outros vestibulares que eu vou tentar responder também. Então eu quero que você me mande perguntas, né? Eu vou deixar meu e-mail aqui para que você envie. Eu quero que você me envie perguntas e tudo que você tiver de dúvida do vestibular. Pode ser dúvidas que você teve em relação a esses vídeos, dúvidas que você teve às vezes quando você estava estudando sozinho, coisas que você já se pegou pensando. Eu quero que você me envie isso porque eu vou complementar o vídeo 4 dessa série de 4 vídeos que eu estou fazendo. O vídeo 4 eu vou complementar com dúvidas que você me enviar e eu vou estar respondendo a ela aqui diretamente no vídeo, sabe? Então vai ficar uma coisa muito mais, eu acredito que às vezes alinhada com o que justamente, né, vocês aí estão com mais dificuldade, que você está aí com dificuldade. Então eu preciso que você me ajude nisso. E para enviar a dúvida, eu peço que você, né, assim, eu tenho aqui o comentário aqui embaixo, só que nessa maneira, para ficar de uma maneira mais organizada, eu prefiro que você me envie as suas dúvidas por e-mail. Então o e-mail aí que eu estou deixando para você me enviar, anota aí, né? É lucas@coachvestibular. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo do meu e-mail, do site também, que o Coach Vestibular é um site aí que eu tenho,
que eu faço coaching com as pessoas aí de várias regiões do Brasil. A gente faz sessões físicas, presenciais, a gente faz sessões online por Skype também. E são sessões que eu faço com os estudantes aí para ajudar eles a realmente a definir o seu método de estudo, o que dá certo para eles, o que não dá. Então é um processo muito de autoconhecimento, onde eu tento enxergar junto aí com você o que você está com mais dificuldade, o que eu posso te ajudar, que você vai conseguir mudando isso, aquilo, sabe, X, Y, Z, algumas coisas ali que a gente vai ajustando, que vai realmente permitir que você consiga chegar mais próximo da profissão, que você consiga passar no vestibular, mesmo que seja um curso concorrido, né? A maioria dos meus estudantes são pessoas que querem medicina, porque justamente é mais difícil, leva mais tempo, tem que se dedicar um pouco mais, mas pode ser para qualquer outro curso. Então esse é um processo que eu faço com estudantes aí de todo o Brasil, e eu não foco muito na parte que eles já ensinam no cursinho, né? Que são as matérias matemática, física, química. Eu não vou te ensinar, eu não faço processo de professor particular, que é tipo pegar cada exercício e fazer junto. Não, esse eu acho que não é a minha missão aqui. A minha missão é justamente tentar te ajudar a como que você vai pegar esses exercícios da forma mais eficiente possível, com a máxima produtividade. Aí como que você vai pegar esse exercício e conseguir resolver da forma melhor possível para você, sabe? Você conseguir ir aprendendo esse conteúdo, memorizando, colocando na tua cabeça, entendendo e tal, e realmente ter essa curva aí de aprendizado, onde você vai chegando cada vez mais próximo da aprovação. Então é isso que eu trabalho com os estudantes no meu processo de coaching, tá? Então só finalizando, me envia suas questões, por favor, por gentileza, no e-mail lucas@coachvestibular.com. Eu vou colocar aqui embaixo também, lucas@coachvestibular.com. Daí eu vou estar recebendo lá os e-mails, vou estar lendo, vou estar compilando. Provavelmente vão ter dúvidas que se repetem, eu vou estar agrupando elas. E no quarto vídeo eu coloco aí tudo para você, respondo tudo certinho, detalhadamente, tudo que tiver de dúvida aí. E eu complemento mais com essa outra parte que eu falei entre a primeira e a segunda fase da Unicamp, o que eu fiz ali, qual foram as maiores dicas, sacadas que eu tive ali para conseguir passar por esse processo e chegar aí com a aprovação no vestibular, passando aí na segunda fase da Unicamp, além de outros vestibulares também, aí que eu tive aprovação, né? Tive aprovação na Unifesp, tive aprovação no Enem, tive aprovação tem uma faculdade aqui que é do interior de São Paulo, a FAMEMA, tive outras faculdades também, só que o foco desse vídeo realmente é a Unicamp, quem sabe até nos vídeos futuros eu faço aí das outras faculdades. Tem um pessoal bastante aí me pedindo para fazer um vídeo detalhado como que eu fiz para passar no Enem, qual que foram as coisas que me ajudaram, o que foi o que eu fiz ali para conseguir passar no Enem, beleza? Mas o foco desse vídeo aqui é a Unicamp. Então, vou finalizando aí esse vídeo aí finalmente, que o tempo já se estendeu bastante. Eu fico aguardando então aí as suas dúvidas, tudo que você tiver de dúvida, sugestão, que eu fale sobre isso no quarto vídeo dessa série, me envia no e-mail lucas@coachvestibular.com, que eu vou estar colocando aqui embaixo também, beleza? Vou falar sobre isso e vou falar sobre o processo que eu enfrentei entre a primeira e a segunda fase para conseguir ser aprovado no vestibular de medicina na Unicamp, beleza? Então fica aí, um grande abraço, um grande beijo aí pra você, tudo sucesso do mundo, espero aí que esteja dando tudo certo. Se você tá vendo esse vídeo na época que eu tô postando ele, provavelmente aí você vai enfrentar a segunda fase da USP e da Unicamp, que já tá chegando, né? Então, realmente aí você deve estar com esse friozinho na barriga, não é fácil, eu sei, né? Eu passei por isso também, são 3 longos dias aí de cada um, se você for prestar pros dois, então realmente é uma coisa assim que a gente fica um pouco, né, às vezes preocupado, ansioso, então tá lidando com as emoções ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com a nossa razão, né, com o nosso pensamento, que é a parte aí dos estudos. Mas beleza, vou finalizando o vídeo aqui, fico aguardando as suas dúvidas lá pelo e-mail, lucas@coachvestibular.com, e a gente se vê aí no quarto vídeo dessa série. Então um grande abraço para você e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!